Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro momento da série de liderança, onde nós estamos falando sobre a paixão pela colheita. E agora nós vamos falar, já falamos sobre o campo da colheita, falamos sobre que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, falamos que os campos estão maduros para a colheita, o que falta são lavradores, falamos sobre essa relação entre paixão e colheita e falamos no último vídeo sobre os três últimos grandes personagens da história da igreja, a Madre Teresa, o Sadhu Sundar Si e o William Bolt. Eu falo encarecidamente para você voltar no primeiro e no segundo vídeo que falam acerca da paixão da colheita. Agora vamos falar sobre a grande colheita. Ou seja, vivemos em um dos períodos mais emocionantes da história da salvação de Deus. John Stott, um grande teólogo americano, autor do livro Operação Mundo, teólogo, missionário, afirma que estamos vivendo no tempo do maior ajuntamento de pessoas para o reino de Deus que o mundo já viu. Nós vemos Reinhard Bonk, por exemplo, fazendo cruzadas evangelísticas na África, em países africanos, na Nigéria, em vários países ali, e às vezes num dia 1 milhão e poucos mil pessoas recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, durante o século XX, a população mundial se multiplicou quase 4 vezes e a porcentagem de cristãos na América do Norte manteve-se a mesma, por exemplo. Na Europa, os cristãos não cresceram no mesmo ritmo da população, crescendo apenas 1,5%, durante esse século XX. No entanto, na Ásia, 15 vezes mais cristãos do que há 100 anos, e na África, 38 vezes mais cristãos. Ou seja, na Europa praticamente não cresceu, 1,5 vezes em 100 anos. Na América do Norte cresceu o número de cristãos 3,7 vezes em 100 anos. Já na Ásia deu um boom, 15 vezes, e na África 38 vezes o número de cristãos se multiplicaram. Isso prova que é um tempo de grande colheita. O cristianismo está crescendo de maneira global. E este é o estado atual do cristianismo no mundo no século XX. Existem mais de 2 bilhões de pessoas que afirmam ser cristãos. Cristãos nominais. Não sabemos, claro, só Deus sabe, quantos são cristãos reais. Mas existem mais de 2 bilhões de pessoas que afirmam ser cristãos. O próprio Brasil, a proeminência no Brasil é de origem cristã. Tem o fundamento cristão, a cosmovisão cristã. Só falta, claro, refletir isso na sociedade, sendo luz do mundo e sal da terra, como diz a palavra de Deus em Mateus 5. Existem 5 milhões de igrejas em todo o mundo, segundo os missionários, estadistas, com relação às missões mundiais. E existem mais de 43 mil denominações cristãs. Existem 2 milhões de obreiros cristãos engajados no ministério da igreja, espalhado por toda a terra. E a porcentagem, por exemplo, de evangélicos do Brasil cresceu de 15% a 22% entre 2000 e 2010, ou seja, em 10 anos cresceu de 15% a 22%, uma média aí de 17,5% em 10 anos no nosso país. Ao mesmo tempo, 2000 anos e 59 gerações após a grande comissão de Mateus 28, o evangelho ainda não foi levado a todas as nações do mundo como Jesus ordenou. A igreja de Jesus Cristo enfrenta alguns desafios importantes, formidáveis, e nós precisamos nos engajar com relação a essa grande colheita, essa paixão pela colheita de Deus. Desafio número 1, que eu e você somos desafiados por Deus: o evangelho sendo levado para cada pessoa. O evangelho para cada pessoa. Cerca de 70% da população do mundo já ouviu falar do evangelho de alguma forma. No entanto, isso significa que apenas 30% do mundo não teve nenhuma exposição à mensagem do evangelho. A tarefa inacabada ainda é assustadora. São mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 2, alguma coisa, bilhões de pessoas. Ou seja, há cerca de 4 mil idiomas sem tradução da Bíblia. Há cerca de 3 mil povos ainda sem sequer um missionário. Há 1 milhão de aldeias sem uma igreja cristã ou grupo local de crentes. E há cerca de 3,5 bilhões de muçulmanos, hindus e budistas, com muitos poucos obreiros cristãos entre eles. Até porque são nações
hostis ao Evangelho, né? Que muitas delas condenam à morte, né? A igreja é extremamente perseguida nesses locais. A porcentagem de evangélicos no Brasil cresce a cada ano. No entanto, milhões de brasileiros no sertão nordestino, como eu já falei, não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus. Como é que nós, seguidores de Jesus Cristo, né, na nossa nação brasileira, devemos responder a este desafio? Levando o Evangelho para cada pessoa. Levando o Evangelho para cada pessoa. Desafio número 2. Uma igreja para cada povo. Pelo menos uma igreja para cada povo. Ou seja, existem mais de 16 mil povos que foram identificados em todo o mundo. O que a gente chama de etnias. Grupos sociais com a mesma cultura, uma unidade de pensamento, uma mesma cosmovisão, práticas semelhantes, línguas semelhantes. Ou seja, 3 mil desses povos não foram alcançados, porque não há obreiros cristãos entre eles. As duas definições que nos ajudam a compreender essa realidade: primeiro, povos. Povos para fins de evangelização, é um grupo de pessoas. É o maior grupo dentro do qual o Evangelho pode se espalhar como um movimento de implantação de igrejas, sem encontrar barreiras de compreensão e de aceitação. Compreensão e aceitação. Segundo, alcançados ou menos alcançados. É definido como menos de 2% de indivíduos evangélicos e menos de 5% de adeptos cristãos dentro de um grupo de pessoas. Apesar de sermos considerados um país cristão, ainda existem 30 povos não alcançados na nossa nação. 30 etnias que não tem sequer uma igreja evangélica, talvez um cristão nesses 30 povos não alcançados, considerados não alcançados na nossa nação brasileira. Existem 200 e poucas etnias, né, com línguas, com características próprias na nossa nação, ou seja, 200 e poucos povos. A Índia, por exemplo, existem mais de 6.500 povos, etnias com língua própria, sociedade, ética própria, cultura própria, 6.500 grupos sociais com uma identidade, o ethos de um povo, né? Uma identidade ali humana, ética, moral e de língua principalmente. Então, com tais necessidades esmagadoras a níveis globais, né, a igreja global precisa investir mais do seu tempo e de pessoas na construção e na manutenção dessa obra de Deus, né? 99,7% da obra ali é a construção e a manutenção da igreja onde ela está, e cerca de 0,3% é ampliar o alcance da igreja onde ela não está. Ou seja, 99,7% dos recursos da igreja hoje são usados para a construção e manutenção das próprias igrejas, mas apenas 0,3% é investido e aplicado ao alcance de igrejas onde a igreja não existe. É muito pouco dos recursos usados para missões transculturais nos povos não alcançados. Então, nós precisamos pensar em algumas coisas muito importantes. O que pode a igreja, o ministério, a organização que eu represento fazer em resposta a esse desafio de cada igreja em cada povo? Existe algum povo não alcançado que eu possa ajudar a alcançar, né? Ou orando, ou indo lá, ou investindo para que o evangelho chegue nesse povo não alcançado? Quer seja no Brasil, nós vimos 30 povos, ainda não, de 250 e poucas etnias, né, cadastradas, catalogadas. Nós vemos que existe também um desafio número 3, que quando se fala de colheita, o nosso desafio número 3 são os pequeninos, as crianças. Existem muitas oportunidades de mostrar o amor de Cristo por meio das nossas ações e palavras, realizando o desejo da paixão de Jesus em demonstrar o amor de Deus. Jesus disse em Mateus 25, 35 a 40, porque tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitaste, preso e me foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando é que foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos?
quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, 35, capítulo 25, versículo 35 a 40. Ou seja, tive fome e sede. O que tem isso a ver com nós hoje? Tive fome e sede. Cerca de 850 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de fome. A cada 5 segundos, uma criança morre de causas relacionadas à fome. Aproximadamente 1 em cada 8 pessoas não tem acesso à água potável, resultando então de doenças facilmente evitáveis se outrora tivesse água encanada, água potável para essas crianças, para esses adultos também. Tive fome e sede. Segundo, estava nu. Aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia. Tenta imaginar isso. Viver com menos de $2 por dia. Mais de 385 milhões de seres humanos vivem com menos de $1 por dia. No Brasil, 2,8% da população vive no estado de pobreza extrema, ou seja, com menos de $1 por dia. Estava nu. Carência e necessidade material nós estamos falando aqui. Adoeci, está falando de doença. A malária é a principal causa de morte mundialmente falando. Disenteria, que é facilmente evitável por medidas de simples saneamento, continua a matar milhões de crianças a cada ano em todo o mundo. Mais de 30,8 milhões de adultos e 2 milhões de crianças vivem com HIV, a AIDS. Estão morrendo, Por exemplo, em Moçambique, de cada 10 adultos, 3 têm AIDS, ou seja, 30% da população contraiu o vírus HIV, estão destinados à morte. Existem mais de 60 mil crianças órfãos de pai e mãe que morreram de AIDS em Moçambique, na África. Em 2009, cerca de 2,7 milhões de pessoas foram infectadas com este vírus mortal. E há aproximadamente 10.750 mil homens e mulheres e crianças na prisão ao redor do mundo. Estive na prisão. Lembrando sempre, tive fome e sede, estava nu, adoeci e agora estive na prisão. Tenta imaginar comigo, aproximadamente 10.750 mil homens e mulheres e crianças na prisão em torno do mundo. 10 milhões, 10.750 mil homens e mulheres e crianças na prisão em torno de todo o mundo. As prisões geralmente estão lotadas, são repugnantes e são extremamente violentas. Muitas delas são a escola do crime. Muitos estão na prisão por razões políticas, perseguições ideológicas, perseguições religiosas. A perseguição pelos cristãos está em ascensão, principalmente na janela 1040 que nós falamos. Estima-se que 100 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrem algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Em muitos países, a conversão religiosa é ilegal e punível com prisão e até morte. Então, uma das líderes mais compassivas, uma das líderes mais compassivas aos mais pobres entre os pobres, nós já falamos aqui, foi a Madre Teresa de Calcutá, movida pela paixão de Deus, que em 1948 Jesus falou com Madre Teresa e ela respondeu criando um novo ministério chamado Missionárias da Caridade. Foram 15 meses de explicação, planejamento, incessante campanha, enfrentando grandes obstáculos. E antes dela ser aprovada para começar, em um ponto ela recorreu ao seu arcebispo dizendo: deixe-me ir, almas estão sendo perdidas. E naquela época havia mais de 3 mil favelas na cidade de Calcutá, na Índia. Quando Jesus falou com Madre Teresa sobre a visão, ela respondeu dizendo: dê-me luz, envia-me com o teu próprio Espírito para me ensinar a tua vontade, que me dará força para fazer as coisas que são agradáveis a ti, Senhor. E ela também dizia: Jesus, meu Jesus, eu estou com muito medo. E Jesus respondia: não tenha medo, eu estarei sempre com você. Nos anos seguintes, quando questionada sobre sua motivação para o ministério com os pequeninos, com os pobres, com os mais carentes,
Madre Teresa muitas vezes respondia: eu vejo o rosto de Jesus nos pobres e eu faço isso por ele. Vou repetir: eu vejo o rosto de Jesus nos pobres e eu faço isso por ele. Então existem muitas oportunidades para mim e para você compartilharmos em palavras, em ações, do amor de Deus com as outras pessoas que vivem na sua comunidade, pessoas que você pode tocar, que eu não posso tocar, mas você pode tocar, abençoar, exercer generosidade, misericórdia, ajuda, apoio, e em outras regiões do mundo também que estão sofrendo. E a pergunta que nós temos que responder é: como é que você acha que Jesus quer que você responda aos desafios da atual situação mundial? Como é que você vai responder a tudo isso que você ouviu agora através desse vídeo? Então, lembre-se disso, querido. Como é que nós podemos experimentar completamente a paixão de Deus pela colheita? Primeiro, lembrar, como nós já falamos, que a paixão é o resultado direto da nossa intimidade com Deus, o nosso amor por Cristo, o nosso compromisso com Ele. Essa paixão resulta em não vivermos para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus. 2 Coríntios 5,15, a Bíblia diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando de nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Nós precisamos entender que essa paixão vem de Deus. Wesley Duell escreve no seu grande livro Em Chamas para Deus, ele nos diz: não podemos acender esse fogo em nós mesmos, não podemos produzi-lo, nenhum homem pode acender em si mesmo o fogo celestial. Ele deve vir da brasa viva do altar de Deus. E esse altar representa a presença do Senhor. Oração, leitura da palavra, adoração, jejum, comunhão com os santos, serviço em prol do reino de Deus. Como é que nós podemos experimentar a paixão de Deus pela colheita de Deus e pelos perdidos? Talvez você esteja se perguntando, você talvez esteja procurando. Você vai à porta e bate nela, porque Deus vai abrir essa porta para você. Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mateus 7, de 7 a 8, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, de 7 a 8. Então essa paixão por Deus precisa ser cultivada no seu e no meu coração, já que paixão vem de Deus, é mantida por meio da nossa intimidade com Deus, conforme Deus alimenta e nutre a nossa alma por meio das disciplinas espirituais em sua presença, que Ele aumente no seu e no meu coração essa paixão e sustente a nossa vida nessa visão celestial. Paixão deve ser cultivada e mantida como um fogo, como uma brasa diante do altar do Senhor. Então o que nós podemos concluir com tudo isso? Já que a paixão de Deus é para com os perdidos, Deus está mais do que pronto para lhe dar um coração apaixonado por Ele e pelos perdidos. Você não pode acender esse fogo. O fogo da paixão vem somente de Deus. E os passos são claros. Primeiro passo: comprometa-se a ser um servo de Jesus de Nazaré. Segundo passo: pergunte, busque, vá à porta e bata na porta. E terceiro lugar: receba em nome de Jesus. Quero fazer uma oração encerrando. Fale assim comigo: Deus, eu quero que a paixão que o Senhor tem para com os perdidos se torne a minha paixão. Peço que do alto o Senhor envie fogo aos meus ossos, tal como fez a Jeremias, Pedro, João e o apóstolo Paulo. Deixe este fogo queimar qualquer coisa que esteja me impedindo de experimentar a sua paixão divina, seguindo o exemplo do seu Filho Jesus, que, cheio de compaixão, buscou os perdidos. Em nome de Jesus eu oro, eu me consagro e me entrego diante do Senhor, em nome de Jesus. Que todos os nossos corações queimem com uma chama apaixonada que nunca apagará, até a colheita estar concluída, ou até que Cristo nos leve para o lar celestial. Que sejamos diligentes com o nosso chamado para salvar as almas perdidas. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.